Paz do Senhor, meus irmãos, que bênção. Nossa segunda aula aqui da Escola de Líderes, ainda no assunto de Gênesis. É muito importante a gente entender todo o princípio, para a gente entender o meio e o fim e a conclusão de todas as coisas. Na primeira aula, se você não assistiu, volta lá e assiste, vale muito a pena. Nós aprendemos que nós não fomos cuspidos aqui nesse planeta, nesse universo. Tudo foi muito bem planejado. Deus planejou o planeta Terra, Deus planejou tudo, fez as plantas gerarem a fotossíntese que invertem, né? Elas passam a respirar o gás carbônico e gerar oxigênio, que sem isso seria impossível a vida na Terra. Aliás, no próprio site da NASA diz que existem 2 milhões de variáveis para que exista vida nesse planeta. Então eu não creio que 2 milhões de variáveis seja uma coincidência, mas tem que ser algo planejado por Deus. Irmãos, e assim somos nós. Deus também, quando escolheu fazer o homem, quando decidiu fazer o homem, e era algo que estava no coração dele, algo que ele planejou mesmo, algo que ele quis muito, algo que estava realmente tomando o coração de Deus de uma forma maravilhosa. Então ele planejou, ele fez como uma espécie de boneco, com os sais minerais da terra, com o barro, e soprou o fôlego de vida no homem. Ou no homem, primeiro foi no homem. Primeiro ele soprou o fôlego de vida. E transformou o homem em ser vivente. Mas não é um ser vivente como é as plantas, como são os animais. É um ser vivente dotado de intelecto, de sentimentos, de emoções. É um ser humano que sabe assimilar e transmitir conhecimento. É um ser humano que sabe dominar os outros seres. É um ser humano que tem a capacidade de se relacionar com Deus. Aliás, como nós aprendemos no primeiro vídeo, nós fomos criados com a única intenção de ter um relacionamento com Deus. Você não é ninguém. É muito triste quando alguém fala, eu não sou ninguém. Não, você é a obra-prima de Deus. Deus planejou para a sua vida algo extraordinário. Mas não é o que eu estou vivendo aqui hoje. Eu olho a minha volta, olho para dentro de mim, não é o que eu vivo. Então, será que Deus planejou errado? E é isso que nós vamos estudar o livro de Gênesis. Não, Deus planejou tudo perfeito. Deus planejou uma atmosfera perfeita, um planeta perfeito, um universo perfeito. Só que o homem pecou. O homem pecou. E o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a desobediência. O pecado trouxe a desunião, trouxe a separação entre nós e Deus. Então, nós deixamos de estar no centro da vontade de Deus para nos tornarmos independentes de nós mesmos. O homem, quando resolveu comer aquela fruta, ele tornou-se independente, ele quis isso. Até porque a serpente, que era um bicho muito sagaz, Satanás sempre é muito sagaz, e a única função dele, meu irmão, preste atenção, a única função de Satanás é impedir esse relacionamento entre nós e Deus. E ele enganou Eva, enganou Adão, dizendo que se eles comessem aquela fruta, seriam como Deus, conhecedor do bem e do mal. E tudo bem, em certa parte estava correto, e o diabo ele é o mestre da meia-verdade. A meia-verdade é pior que a mentira, porque ela tem mais cara de verdade. E nisso, Eva caiu e Adão, juntamente com ela, também escorregou e trouxe toda essa desgraça, trouxe toda essa problemática que nós vivemos hoje. A nossa alma, que é o nosso psique, que é o nosso intelecto, ela é governada, não, ela tem 2 janelas, que é o corpo físico, que é o mundo físico, e a janela do espírito, que é a janela que nos conecta ao reino espiritual. E ambas caíram. Então a alma ficou completamente caída, tanto através do corpo, como através do espírito. Só que Deus é um Deus tão amoroso, tão extraordinário, que criou uma solução para isso. Você acha que Deus criou a obra perfeita? Ele criou um filho, ele criou alguém com quem ele queira ter um relacionamento. E esse homem destrói isso. Você acha que Deus ia permitir que isso acabasse ali? Não, ele criou um plano de redenção. Existe para a minha vida, existe para a sua vida um plano B, um plano de redenção, para a gente voltar a ter de volta o nosso relacionamento primário que nós tivemos com Deus.
é um plano de restauração. E essa é a grande importância da gente entender o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis conta essa história, a história da queda, mas também começa a contar a história da redenção. E a redenção, nós vamos dar daqui a pouco melhor sobre isso, através de pactos. Mas naquele momento em que o homem caiu, ele já falou para o homem, para Eva, que através da semente da mulher, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Viria aquele que passaria por cima de todo esse pecado, de toda essa loucura, de todas essas consequências, e restauraria o nosso corpo e o nosso espírito. E assim foi com Jesus. Primeiro restaurou o nosso espírito, que Jesus ele veio numa vinda, ainda terá a segunda vinda. São duas vindas. Na primeira ele restaurou o nosso espírito, que nós vamos trabalhar isso mais na frente. E hoje nós temos acesso ao Pai através da aliança que nós temos com Ele. E depois Ele virá na segunda vez no céu de glória para restaurar o nosso corpo. E teremos um corpo transformado, incorruptível. E seremos novamente uma criatura perfeita. Então, meu irmão, é muito importante você entender todo esse aspecto. É muito importante saber que existe um plano de redenção para a sua vida. É muito importante saber que o próprio Jesus executou esse plano. O próprio Deus se humilhou à forma de servo, abriu mão teve que botar de lado a sua divindade, veio na forma de homem, enfrentou o pecado, venceu o pecado, para que nós tenhamos novamente a liberdade de nos relacionarmos com Deus através de um espírito recriado. Eu e você temos agora um espírito recriado. Quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, o meu espírito é conectado novamente a Deus, através de um cordão umbilical, vamos botar assim, mais ou menos para que você possa entender, e nós passamos a ter novamente aliança e contato com Deus. Mas isso é muito importante você entender. E o plano da redenção, ele funciona quando a gente se apropria dele, quando a gente faz a coisa da maneira correta. Nós vamos estudar isso de uma forma muito profunda agora no capítulo 3, na aula 3ª, que a gente vai começar a falar sobre aliança. É muito importante. Nunca mais diga que você não é ninguém. Você é alguém que Deus planejou. Você é alguém que mora no coração de Deus. Você é alguém que Deus amou de tal maneira que deu seu próprio Filho para que nós tivéssemos a nossa vida de volta, uma vida em abundância. E vida em abundância é uma vida restaurada com o Pai. Então que você possa viver isso da forma mais incrível e poderosa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.